Fizemos várias meta-análises. Proteína não causa insuficiência renal. É importante notar que ossos não ficam frágeis com dietas ricas em proteínas. É claro que ainda é importante garantir o cálcio e a vitamina D, que são nutrientes essenciais para a saúde dos seus ossos. Mas as pessoas se polarizaram demais e isso acabou virando uma briga de filosofia e não de ciência. O fato é que, se você segue uma dieta à base de plantas, você só precisa de um pouco mais de proteína para suprir suas necessidades. Sem interesse pessoal, mas 20 anos atrás eu já dizia, proteína é a rainha, é crucial, coma mais. Agora isso é apenas a cobertura do bolo. Você constrói a sua massa muscular na academia, levantando peso de maneira consistente e regular. Para ajustar isso, você deve comer o dobro da recomendação, ou seja, 1,6 gramas por quilo. Então não é uma quantidade trivial, é mais do que o recomendado, mas o que ela adiciona é uma camada de cobertura no bolo, e isso realmente irrita as pessoas. Stu, você tem essa ótima analogia comparando o músculo a uma parede de tijolos. Quero que você me explique isso. Não sei se é uma ótima analogia, mas é uma que funciona. O músculo é feito de tijolos. São 20 tijolos, existem 20 aminoácidos que compõem a proteína. E os tijolos constroem a parede. Essa analogia é muito adequada. Paredes novas têm uma ótima aparência, mas, com o passar dos anos, elas acabam decaindo. Por isso você decide remover aquele tijolo que está ruim. Então você o substitui por um tijolo totalmente novo. Renovar essa parede, colocando tijolos novos e removendo os antigos, é um conceito muito apropriado, pois é exatamente como o músculo funciona. A única diferença real é que isso não ocorre apenas a cada 10 anos. Retira-se 1,5% dos tijolos diariamente para substituição. Meu colega Luc van Loon, da Holanda, diz que seu braço muda em cerca de 60 dias. Sob a perspectiva muscular, ele está certo. Seu músculo se renova completamente. O que ainda me impressiona, acho que é uma característica bem legal do músculo, mas não só do músculo. Tipo, todos os tecidos do seu corpo fazem a mesma coisa. Mas nós estudamos músculos, então esse é o que me fascina. Bem, eu gosto muito da analogia porque essa síntese de proteína muscular, ou MPS, pode ser um termo bem abstrato. Acho que não é tão abstrato, mas é difícil de conceituar. E acho que a parede de tijolos realmente coloca isso em perspectiva com a MPS e a degradação da proteína muscular. Então, você já deu uma visão geral muito boa, mas vamos entrar em algumas nuances no que queremos fazer para garantir que estamos regulando ambos os processos: a degradação, a construção e o equilíbrio entre os dois. Há 2 estímulos principais que empurram os tijolos para dentro da parede. O primeiro é você comer comida, alimentos que contêm proteína. Quando você é criança é um pouco diferente, você tem todo tipo de fatores de crescimento e hormônios agindo e você está crescendo em altura, largura, tudo. E eu costumo apontar para as pessoas o período da sua vida em que você mais cresceu. Sem dúvida foi entre o dia em que nasceu e o primeiro ano. Você provavelmente dobrou de peso ou algo assim. Você nunca mais faz isso. Esperamos que não quando for adulto também. E é a alimentação e o consumo de proteína que está colocando tijolos líquidos na parede, e eles obviamente ficam lá por um período de tempo e a parede começa a ficar maior, os ossos começam a ficar mais longos, e eu destaco para muita gente, seus ossos são na verdade 40% proteína em sua composição, então eles estão sendo construídos assim como a parede de tijolos do músculo também, mas o mesmo acontece com todos os outros órgãos e sua pele está aumentando e tudo mais. Então, acho que essa é uma parte fundamental para entender como vamos regular esses processos. É definitivamente impulsionado pela proteína. O outro, depois que você deixa de ser criança e para de crescer, em termos de crescimento impulsionado por hormônios e fator de crescimento. Então, é o exercício e o exercício de resistência ou levantamento de peso. É, obviamente, o estimulador primário para o músculo e isso promove e torna seu músculo mais sensível à proteína que você consome. E você coloca mais tijolos na parede ao mesmo tempo. Na verdade, promove um pouco mais de degradação de proteína também.
Então a renovação geral fica um pouco mais rápida. Nós apenas inclinamos a balança na direção onde a síntese é maior do que a quebra, e assim a massa muscular vai aumentar. Então são realmente duas coisas, fora de quando você é criança. É comida, é proteína e exercício de resistência. Não que outras formas de exercício não possam fazer isso, mas quanto mais longe você for para o tipo de resistência física, então você não vai ganhar massa, tanto assim. Você vai recriar coisas dentro da parede, e isso seriam as mitocôndrias, e construir capacidade aeróbica. Então, em uma extremidade do espectro, a síntese, temos a dieta e os exercícios como entradas. Acho que foi no campo do exercício que você mencionou a degradação, que pode aumentar quando estamos nos exercitando. Mais alguma coisa nesse lado da degradação do espectro que queiramos fazer? Para regular isso, onde minha cabeça vai é para a Exato. autofagia e o jejum. E isso pode ser uma forma de ajudar a regular células que não estão mais funcionando de forma ideal. Sim. Então, quando se trata desse contínuo de novo, quando estamos falando de músculo, algo que precisamos fazer no campo da degradação além do exercício em si? Então vou subir um pouco no palanque aqui porque acho que houve. Por muito tempo, tudo se resumia a melhorar o saldo líquido e assim fazer com que a síntese fosse cronicamente melhor ou maior do que a degradação. E você certamente pode ver que o músculo fica cada vez maior. E então nós tentamos arquitetar várias estratégias nutricionais que inibiriam a quebra, pelo menos agudamente. Da forma que podíamos medir, todos diziam, veja, isso é melhor. Você consegue um saldo líquido melhor. E quando você pensa nisso, é tipo como não tirar o lixo. É deixar os tijolos ruins na parede acumularem e não tirá-los. E então, o que há de bom nisso? Você só está colocando tijolos novos, mas há uma parte ruim da parede onde os tijolos precisam sair, que é a degradação, e isso não está acontecendo. E existem, na verdade, várias doenças que são distrofias que estão relacionadas a uma inibição da quebra de proteína. Então você precisa que ela aconteça. O ideal seria renovar essa parede bem rápido e realmente inclinar todo o equilíbrio para a síntese. Entretanto, essa era a visão antiga, a qual não queremos mais seguir. Em nenhuma circunstância queremos bloquear ou inibir ou de qualquer forma, na verdade, acho, impedir a quebra, a menos que você esteja muito doente e esteja em algo como uma unidade de terapia intensiva. E as regras mudam porque você está definhando em uma escala que você nunca perderá massa muscular tão rápido na vida. Então, espero que isso não se aplique a muitas pessoas ouvindo. Mas se você já esteve em uma UTI ou viu alguém entrar e sair, é exatamente disso que estou falando. Então, avançando talvez cerca de uma década ou duas, e então a palavra da moda para todos é autofagia. E agora estamos falando de um dos principais processos que está regulando a quebra de proteína na célula. E, na verdade, vejam só, jejuns prolongados são bons porque eles aumentam a autofagia e, de certa forma, é como se você estivesse limpando o lixo. Você está tirando proteínas danificadas, talvez estejam oxidadas, talvez estejam mal dobradas, talvez haja algo errado com elas a ponto de irmos quebrá-las. E se você gosta da minha analogia, isso ajusta todo o sistema. Então agora o sistema está renovando as coisas muito, muito rapidamente. A chave é que você ainda, a menos que queira, praticar o jejum intermitente ou alimentação com restrição de tempo, ou se colocar em um balanço energético permanentemente negativo, você não quer inclinar a balança na direção oposta e perder massa muscular, a menos que esse seja o objetivo. Algumas pessoas na perda de peso estão completamente felizes em perder músculo, mas, do meu ponto de vista, é uma coisa boa por um período limitado de tempo. E mesmo as pessoas que meio que defendem a restrição de proteína ou dietas de baixa proteína e aumentar a autofagia como uma teoria para, tipo, limpar detritos celulares ou, essencialmente, eu disse, livrar-se do lixo, estão agora dizendo, bem, você precisa de um período de realimentação depois, e eu acho que isso provavelmente é inteligente,
Você precisa permitir que o sistema se recupere e não o force tanto. Há alguma nuance no argumento sobre por que você faria algo para aumentar a quebra. Acho que você pode fazer isso por um período limitado de tempo e isso traz benefícios. Não acho que uma vida inteira fazendo isso ajude muito. E estou baseando isso em nada além do fato de que não temos nenhum dado em pessoas. Temos muitos dados em roedores. Isso estende a vida útil deles. Duvido que se aplique a humanos geneticamente diversos em comparação a linhagens de animais endogâmicos. Nós não vivemos em ambientes totalmente controlados e estéreis. Há muitas outras coisas que me deixam muito cético em relação a estudos com roedores. Você é do tipo de pessoa que pratica o jejum intermitente? Acho que faço, mas acho que nunca pensei que fosse jejum intermitente. Para mim, eu faço quase todos os dias. Digamos, a primeira coisa que faço, levanto de manhã e tomo um expresso. Provavelmente um expresso duplo. E não tem açúcar, é só mandar para dentro, tomar o café. E eu posso me sentar. Sou mais produtivo logo de manhã. E depois eu me exercito, faço meu treino. Então, provavelmente já faz um bom tempo desde a minha última refeição, porque eu costumo ir para a cama bem cedo à noite e, claro, acordo bem cedo de manhã. Provavelmente são perto de pelo menos 12 horas, talvez até 14, antes de eu fazer outra refeição. Então, como eu disse, minha sensação é de que isso é uma forma de alimentação com restrição de tempo. Mas eu nunca pensei realmente que estava fazendo isso até ler um pouco mais. E então, eu tenho um café da manhã de rei. Eu tenho um bom café da manhã. Então, é minha refeição favorita do dia. Então, eu acho que sim, eu faço isso. Mas não é o protocolo 5 e 2, ou outros esquemas que as pessoas fazem. Não, funciona muito bem para mim, para ser sincero com você. Eu gosto mesmo de comer. Bem, vamos levar isso ainda mais longe e falar sobre essa primeira refeição. Quanta proteína você gosta de ingerir? Como seria isso? Essa é uma pergunta muito boa e bem relevante. Então, o que mudou o jogo para mim no café da manhã, que por muito tempo foi sempre um shake de proteína ou uma vitamina, tem sido iogurte tipo grego ou Skyr, porque, primeiro, é uma ótima fonte de proteína. Segundo, eu gosto do sabor. E, terceiro, tem todo tipo de outros benefícios, entre os quais uma carga de probióticos que, a menos que você esteja tentando mudar isso, realmente não muda, a menos que você faça algo. E eu aprendi caminhando pelo campus e fazendo minhas rondas na faculdade de medicina, que o hospital é especializado em pediatria e gastroenterologia. Então, a cada 2 semanas, eu aprendo sobre o microbioma e quais bactérias são boas e todo tipo de coisa. E então, o segredo sujo é que você tem que continuar fazendo. Seja o que for que esteja mudando sua composição microbiótica. Você não pode tirar uma semana de folga e simplesmente deixar lá e muda de novo. Geralmente é cerca de, eu diria, se fosse dar um palpite, provavelmente são uns 45 gramas de proteína. E eu não tenho dificuldade em chegar a esse tipo de dose, dado o quanto eu como e tudo mais. Mas tem frutas lá também. E geralmente tem outro, café. E tem algum tipo de grão de cereal ali apenas para misturar. Às vezes tem leite, às vezes é kefir. Às vezes tem proteína em pó, às vezes não. É apenas como eu me sinto. São uns 45 gramas. Se está gostando do episódio, reserve um segundo para curtir e se inscrever abaixo. Muito obrigado. Agora voltamos ao programa. Vamos falar sobre por que 45 gramas. O que está acontecendo no corpo em termos de fisiologia? Esse é um número específico que você definiu para tentar atingir por causa da fisiologia, ou Sim. é apenas? Fale sobre a nuance disso. Não. Eu acho que não é uma meta. Não. Acho que seria justo dizer que eu sei se o debate está acirrado, mas definitivamente há alguma discussão por aí agora sobre a dose de proteína. E então, acho que nosso grupo, inadvertidamente, contribuiu para a noção de que, e as pessoas dizem isso o tempo todo e está errado. Então dizem, bem, o grupo do Philip e depois o amigo dele, Kevin Tipton e Ollie Wittard e alguns outros.
Eles mostraram que você só consegue absorver 20 gramas de proteína. E eu digo, ninguém nunca disse isso. Então, você consegue absorver 1 tonelada de proteína para só deixar isso claro. Mas 20 gramas de proteína, de fato, maximizam a síntese proteica muscular e esse é o ponto principal, não a absorção. Se a pessoa for maior fisicamente, precisará de mais. Se for menor, precisará de menos. Nós realmente achávamos que essa discussão tinha se encerrado com os achados de Wittard e Tipton. Existe outro artigo de McNaughton que sugere algo um pouco melhor com 40 gramas do que com 20 gramas. Mas a diferença é de apenas 15% na síntese proteica muscular. Talvez por isso eu mire nos 45, mas não tenho justificativa real para isso. Recentemente, meu colega Luc Van Loon e o pesquisador Jorn Tromelin fizeram um estudo onde deram 100 gramas de proteína e mostraram uma resposta melhor do que 25 gramas de proteína. Isso encerra o mito de que você só consegue absorver isso. O quanto você consegue usar. É realmente a questão, e eles mostraram de forma bem conclusiva que você pode absorver muito mais. E segundo, que você pode fazer uso disso. E por mais tempo também, o que é meio interessante. Então, digamos que eu não busco realmente isso, é meio que o que eu acabo ingerindo. Alguns dias acho que é mais, outros dias acho que é menos. Mas é fácil atingir um limiar de 30 gramas quase todo dia. E seria justo dizer que atingir esses 30 gramas seria uma base que o adulto médio deveria buscar? Vamos entrar em muitas nuances aqui ao longo de um período de 12 horas, de 24 horas, mas aquela primeira refeição do dia. Dependendo de com quem você fala, há muita importância dada a essa dose de proteína. E é isso que estou tentando identificar aqui. Sim. O adulto médio deve mirar em 20 ou 30 gramas. Ou, conforme ampliamos essa conversa, seria mais dentro dessas 12 horas, 24 horas? Então, eu acho que a primeira refeição é importante. Precisamos ser bem claros. Poucos grupos de pesquisa realizam esses experimentos. O nosso, o do Luc Van Loon e o do Phil Atherton no Reino Unido são os principais. Blake Rasmussen e talvez mais algumas pessoas, mas é basicamente isso. E eu conheço todas essas pessoas e nós apresentamos em conferências e somos amigos, somos bons amigos. Então, não há animosidade nenhuma, de verdade. Quase todo mundo faz seus experimentos em estado de jejum noturno, porque metabolicamente é a maneira mais fácil de controlar as condições. Nem sempre. O grupo do Luke fez algumas coisas de alimentação noturna, então digamos que é sempre um fenômeno da primeira refeição. É sempre o café da manhã que estamos falando porque é a primeira coisa que essas pessoas comem, e geralmente é proteína isolada também, então vamos ser claros sobre isso. Não são ovos mexidos e bacon. É whey ou soja ou proteína do leite ou esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa primeira refeição é importante. E acho que Don Layman, que é outro bom amigo meu, que meio que, e ele é a pessoa que me iniciou nesse conceito, diria algo como que quando o sistema está mais sensível, porque você acabou de jejuar geralmente por pelo menos 10 horas, algo assim, talvez menos, talvez mais, ele está mais sensível ao fornecimento de proteína. E você meio que dá o pontapé inicial e padroniza o processo. Ele acha, e pode estar certo nisso, que na verdade na refeição do almoço, se você tem a síntese proteica, ela sobe e depois começa a cair. A refeição do almoço apenas dá um pequeno impulso, mas não chega nem perto do grau de estimulação que a primeira refeição te dá. Pode ser que a terceira refeição, geralmente o jantar, que é onde para os norte-americanos se obtém a maior parte da proteína, você tenha outro impulso. E esse tipo de impulso continua, por um bom tempo, dependendo de quanta proteína você consome. Mas, então, o quadro geral, quando você se afasta de olhar para a síntese proteica e olha apenas para o ganho de massa muscular e magra, sugere que alguns desses detalhes mais sutis, sobre os quais falamos, a distribuição refeição por refeição e algumas outras coisas,
são talvez muito menos importantes do que apenas conseguir 3 vezes 30 gramas, ou, se preferir, números redondos, e eles não são redondos, mas 1,6 gramas por quilo ou 0,7 gramas por libra em um dia, e não importa muito como você come. Você pode comer talvez, se o trabalho do Yorn for generalizável, como uma grande refeição, e não como 3 pequenas refeições, o que eu teria dito antes do estudo, que teria sido mais ideal. Mas ninguém testou isso. Ninguém testou uma grande versus 3. Fizemos algumas iterações disso e descobrimos que 3 é geralmente melhor do que algumas maiores, mas 6 porções menores não chegam a ser tão benéficas quanto 3 de tamanho médio. As diferenças são pequenas, seria justo dizer. Certo, realmente existe muita nuance Sim, envolvida há aí. nuances. Mas pegando o Adulto que quer construir ou manter músculos, digamos um adulto de meia idade. Dado onde a pesquisa está agora, você recomendaria a eles ter um café da manhã com uma certa quantidade de proteína? Então, voltando à nossa analogia do muro de tijolos, para iniciar a MPS logo cedo no dia e começar a trazer esses tijolos para a parede. Sim, não, acho que é uma estratégia sólida. E também acho que acho que um dos argumentos do Dom é que isso meio que padroniza tudo para o dia. E eu realmente acho que essa primeira refeição é meio que uma oportunidade perdida, porque se a segunda refeição não der um grande impulso na síntese proteica, você perde a oportunidade de se ingerir uma quantidade pequena de proteína. E posso te dizer com certeza, sou diretor de um centro, fica 2 andares abaixo daqui. Quando olhamos para as mulheres mais velhas, elas teriam, em média, estariam por volta do fim dos 60 e início dos 70 anos de idade. Elas ingerem cerca de 8 gramas de proteína, em média, no café da manhã, e a maior parte é de glúten de trigo. Portanto, é uma proteína de fonte de baixa qualidade. E essa é uma oportunidade perdida de fazer algo pelo seu músculo, com certeza. Então, eu não sei mais onde é a meia-idade. Então, digamos apenas que poderia ser por volta dos 58 ou algo assim. Eu sou um deles. Se você fosse alguém de 58 anos, como eu, então deveria buscar pelo menos 30 gramas no café da manhã. Seria um bom hábito. Vamos falar sobre essa mulher hipoteticamente, consumindo apenas 8 Sim. gramas de manhã. Elas não vão, muito provavelmente, estimular a MPS. Sim, Me explique a fisiologia aí. Digamos que é tudo o que elas comem no café. Elas seguem até o almoço. Digamos que elas estejam novamente apenas beliscando e ingerindo 15 gramas de proteína. Vamos falar sobre o pior cenário e o que acontece quando as pessoas não estão recebendo essa dose de proteína e elas realmente não estão ativando a MPS. E eu posso falar disso não apenas no nível teórico, mas também com uma perspectiva mais prática. Porque, veja bem, temos alguns dados bem interessantes que estão sendo analisados neste exato momento por um pós-doutorando meu. É chocante quão pouca proteína, digamos 10 gramas, você vê 10 gramas de proteína de fontes mistas. Agora estamos falando de refeições reais. Isso não eleva os aminoácidos no sangue o suficiente para ter impacto. Isso mostra a necessidade de uma abordagem mais criteriosa na ingestão proteica. Fontes de proteína isoladas primeiro. Estamos sempre exagerando a resposta em comparação com uma refeição mista, que é um pouco menos, e algo em torno de 10 gramas de proteína de fontes mistas. É um estimulador bem fraco se chegar a estimular a síntese proteica muscular. Então acho que você pode compensar um pouco a degradação, o que é bom, mas não te dá realmente a resposta anabólica que você quer para meio que continuar a preservar a massa muscular nessas mulheres. Elas estariam, obviamente, naquela fase de declínio da sarcopenia. Então, o resumo é que se são 8 gramas no café da manhã, 15 gramas no almoço, talvez sejam 30 gramas na refeição do jantar. O jantar pode ser o único momento em que elas conseguem até mesmo um pequeno impulso, se a teoria do Dom sobre o fenômeno das refeições estiver de fato correta. Isso não é muito. Então você não atingiu esse limiar, ou atingiu talvez. Talvez tenha chegado perto uma vez ou atingido uma vez.
E aí você está bem. Mas essa não é a maneira de otimizar a preservação do músculo ou o ganho de músculo se você estiver indo na direção oposta. Então, para entrar em mais algumas nuances em nossa hipótese, há dois estímulos diferentes sobre os quais falamos que estimulam a MPS. Digamos que essa mulher esteja fazendo treinamento de resistência, como isso acabaria impactando? Dentro deste nosso experimento mental, se por acaso ela ingerisse pouquíssima proteína, mas ela estimula o músculo e a MPS assim. Será que unimos os dois para atingir o limiar com dieta e exercício? Sim. Então, de cara, a primeira coisa, se você puxa ferro, está fazendo algo muito bom para si mesmo. Não quero desestimular ninguém a fazer isso ou dizer que, se não fizer a distribuição de proteínas, não está fazendo certo esse exercício de resistência. A resistência é inútil, para usar o bordão. Não é que ele tem muitos benefícios. Você fica bem mais forte. É bom para os músculos, é bom para os tendões, é bom para os ossos, é bom para a sua saúde geral no geral. Eles agem sinergicamente. O exercício torna os músculos mais sensíveis à proteína e assim você constrói mais. A parte difícil de admitir é que, conforme envelhecemos, há um fenômeno conhecido como resistência anabólica. E então essa sensibilização do músculo, resultado do exercício de resistência, simplesmente não acontece no mesmo nível de quando você era mais jovem. E isso tem alguns paralelos com a sensibilidade à insulina. Se as pessoas conseguem entender esse conceito, é que uma certa quantidade de glicose que entra no nosso organismo gera uma resposta de insulina bem específica, e isso, por sua vez, resulta na absorção da glicose diretamente pelo músculo. É o mesmo princípio, exceto que talvez seja um pouco menos guiado pela insulina, e uma certa quantia de proteína te dá uma certa quantia de aminoácidos. E em vez de irem com eficiência para o músculo e trocarem aqueles tijolos quebrados na parede, eles não entram. Eles simplesmente não conseguem entrar no músculo. Ou se entram, não são usados com tanta eficiência para reparar a parede. Isso é o que chamamos de resistência anabólica, ou má digestão proteica. Essa pode ser a principal barreira para os indivíduos que são mais velhos. Essa mulher hipotética, por exemplo, ainda está fazendo algo que ela acredita ser muito bom para si mesma, mas ela provavelmente não está tendo todo o benefício que poderia se a proteína estivesse ajustada e bem distribuída, ou se estivesse ingerindo aquela quantidade que mencionamos antes, ao longo do dia. De volta à resistência anabólica. Conforme as pessoas envelhecem, isso afeta os dois fatores, a dieta e o exercício. As pessoas, ao envelhecerem, precisam intensificar ambos. Fale sobre os detalhes Sim, disso isso é aí. muito provável, sim, e é um fenômeno bastante estudado na área. Ambos tendem a diminuir, por razões que não estão totalmente claras, mas se tem menos resposta anabólica ao exercício e menos resposta anabólica às proteínas, então a teoria é que dá para compensar comendo um pouco mais de proteína, e eu realmente acho que 1,6 gramas por quilograma, 0,7 gramas por libra é uma recomendação genérica. É boa, não importa se você é jovem ou velho. Do ponto de vista do exercício, pode-se argumentar que sim, você precisa se esforçar mais, talvez com um treino de maior intensidade ou volume. O difícil de superar é que, à medida que envelhecemos, tudo se torna mais desafiador. E claro, as dores aparecem. E não é por causa da resposta dos tecidos moles. Os músculos são, na verdade, muito bons em se recuperar, mas a resposta do tecido conjuntivo, os tendões, ligamentos, cartilagens, isso tudo se desgasta, tem um suprimento sanguíneo ruim e simplesmente não renovamos isso tão bem quanto quando éramos jovens. Então, acho que é mais difícil ao envelhecer e, em certo ponto, o mecanismo começa a falhar e a sarcopenia começa, acho que, para valer se compararmos uma pessoa média de 50 anos por aí, com uma média de 30 anos, poderíamos, se tivéssemos gente suficiente, dizer que
já estão sofrendo de sarcopenia, já estão perdendo músculos, estão mais fracos. Há certas atividades que talvez não é que não consigam fazer, mas que levam mais tempo para fazer, que têm dificuldade em fazer, ou que eles mudam o jeito que fazem para incluir um apoio, porque sabem que sem o apoio não conseguiriam. E quando as pessoas perguntam o que quer dizer com apoio, eu digo, bem, elas definitivamente precisam se segurar no corrimão ao descer uma escada que tem 10 pés de largura. Jamais desceriam pelo meio porque sabem que talvez não sejam fortes o suficiente. Quando entram em algum carro, tem que segurar na alça, porque não tem força nas pernas para se alavancarem certos. São coisas pequenas, sutis, mas são um sinal. No treino de resistência, e você retarda isso ao ponto de ser imperceptível aos 50 anos. Até os 60, acho que vai começar a haver sinais disso. Me surpreenderia se alguém nos 70 dissesse que funciona tão bem quanto aos 30, mas existem uns pontos fora da curva por aí. Então, nunca diga nunca. É questão de mudar a trajetória dessa queda na resistência anabólica e lutar contra isso o quanto for possível. De novo, voltando aos nossos 2 fatores, exercício e ingestão de proteína. Fale sobre quando alguém precisa realmente considerar e começar a otimizá-los. No início da conversa, você mencionou os benefícios hormonais que alguém teria quando jovem. Quando isso começa a cair. E quando alguém deve começar a ficar mais atento ao que estamos falando hoje. Para garantir que está otimizando para ao menos manter, se não ganhar, massa muscular. Existem pontos importantes a considerar. O crescimento infantil para por volta dos 18 ou 19 anos de idade. Isso no máximo. O auge físico dura até os 20 e poucos, mantendo o corpo funcionando a todo vapor. Você pode não estar crescendo tanto, mas nossa, né, pode colocar muita caloria na máquina. E se você for uma pessoa bem ativa, é como se não ganhasse peso nenhum. Você simplesmente queima tudo aquilo. E então algo desacelera. Provavelmente você faz menos. Tudo, conforme envelhece, faz menos. Minhocas, pessoas. Simplesmente acontece. Cães, gatos, tudo. E isso provavelmente faz parte da equação. Mas o benefício hormonal é essencialmente o impulso anabólico de uma perspectiva hormonal que não se perdeu, mas está com certeza, quase no fim. E agora você tem que ajustar bem. Acho que a grande resposta é que o mais importante dos dois, não que a dieta não seja importante, mas o muito mais importante dos dois para manter músculos e a forma e otimizar, como disse, suas chances é atividade e exercício. Então, mantenha isso. E não deixe, geralmente, há fases na vida das pessoas em que elas simplesmente desistem da atividade. Tipo, indo do ensino fundamental para o médio, muitas garotas param, podem fazer o obrigatório, acho que 1 ou 2 anos de educação física, e depois não. Não são mais fisicamente ativas. De novo, é bem isso. Mas no ensino médio ou ao entrar na faculdade, é outro ponto crítico de abandono da atividade. As pessoas se casam, têm filhos, é outro, boom, é uma grande queda. E como achar tempo, etc. Então, trata-se de perceber que algumas dessas transições são provavelmente pontos naturais onde você precisa fazer da atividade física uma prioridade e não deixá-la ser apenas uma parte da vida ou incorporá-la a outras atividades que você faz e perceber que ainda está sendo fisicamente ativo, mas talvez não esteja indo à academia. Mas em certo ponto, eu diria que provavelmente no final dos 40, início dos 50 anos, você começa a perceber que está definitivamente mais fraco, definitivamente não tem a resistência de antes, e que talvez haja algumas coisas que você vai ter uma maior dificuldade para fazer. E, se você quiser saber, há um ponto de virada. Eu diria que não há ponto de virada, você deveria fazer o tempo todo. Mas, lá pelo fim dos 40, se não estiver mudando a chave, se não era ativo antes ou se fazia um pouco, mas não muito, talvez queira pensar em fazer um pouco mais, estruturar melhor e descobrir.
coisas que você gosta e que consiga manter. E as coisas tendem a melhorar muito com o tempo. Dado o fato de que existem esses dois fatores diferentes, quanta margem de manobra temos entre focar em um versus o outro em diferentes fases da vida? E onde minha mente vai ao falar disso é, no extremo, se alguém estiver acamado porque sofreu algum tipo de lesão traumática. Mas podemos até voltar ao que você acabou de falar: diferentes fases da vida vão permitir diferentes quantidades de atividade física. Então, vamos começar pela parte da dieta. Alguém que por qualquer motivo não movimenta o corpo, não recebe esse estímulo. Eles podem aumentar a proteína ou apenas manter a proteína no nível que estamos falando hoje. Para ainda conseguir estimular a MPS, quanto disso precisa vir? Do exercício também? E então quero ver pelo outro lado. Alguém que não está atento à proteína, e isso remete ao que falamos antes. A mulher que não atinge as metas de proteína, mas faz treino de resistência. Mas vamos falar sobre esses dois aspectos e entrar em algumas nuances aqui. Ok. Então, minha primeira declaração logo de cara nesta discussão, porque eu meio que debati isso nas redes sociais e levei umas porradas, é que vamos tirar o foco vamos tirar a lente míope de que tudo na vida é sobre perda ou ganho de peso. E vamos falar apenas sobre músculo. Então, dessa perspectiva, o exercício é, sem dúvida, o comportamento que você precisa adotar. E então, se você come comida ultraprocessada, vai ao McDonald's e tudo mais, e não estou dizendo que isso é o extremo, claro, isso é terrível e não é bom, não, me entenda mal, mas você é uma pessoa ativa, você estará muito melhor do que alguém que é inativo e que, mesmo assim, segue todas as recomendações de proteína e todas as outras coisas. E se você combinar esses dois, você fica muito melhor, não me entenda mal, mas o vencedor absoluto do ponto de vista da saúde, do ponto de vista muscular e, como eu disse, perda de peso fora de questão, porque isso é balanço energético e algumas pessoas acham que são carboidratos e insulina. O exercício é o comportamento de saúde que você precisa adotar. Agora, se você está acima do peso, é totalmente diferente. Se você está acima do peso e, claramente, o peso se perde na cozinha ou através da sua dieta, mas músculos e boa forma se fazem na academia. E quando você olha para o saldo total, penso nas evidências. A maioria observacional, evidente, mas em ambos os sentidos. As taxas de risco para pessoas que são fisicamente ativas em termos de tudo, e quero dizer todas. As principais questões metabólicas, cardiometabólicas, bem como 13 de 26 tipos mais comuns de câncer. Você tem um risco menor quanto mais ativo for. Provavelmente há uma resposta à dose, sabemos disso com certeza. E você não consegue nem chegar perto do grau de redução de risco, com quase nenhuma intervenção dietética. Talvez exceto por alguns problemas lipídicos e doenças cardíacas e risco pré-existente, etc., você pode fazer bem a si mesmo comendo bem, sem dúvida nenhuma. Mas o aspecto da atividade física é realmente o cerne da questão. E eu sei que provavelmente vou irritar muita gente ao dizer isso, mas o melhor dos mundos, o que geralmente descreve muitas pessoas, que argumentam que um ou outro é importante, é fazer os dois ou fazer, ambos na medida do possível. Fala-se muito agora sobre o álcool, faz bem, faz mal e tudo mais. Não sei você, mas eu gosto de tomar uma cerveja, uma taça de vinho. Eu não bebo muito. Na verdade, comparado ao eu do passado sou quase um abstêmio, mas eu gosto de tomar uma taça de vez em quando. Mas talvez ao fazer isso eu esteja reduzindo parte da minha longevidade ou minha saúde, minha vida, meu tempo de saúde ou o que for. Mas eu faço isso no contexto de sentar com minha família, meus amigos, e eu não sei, acho que este é um cenário muito bom para desfrutar de uma bebida social.
Qual é a minha justificativa para isso? Bem, não sei. Talvez seja por isso que eu me exercito para poder. O exercício perdoa muitos pecados. E eu sei que as pessoas me deram o crédito por essa frase. Não é minha. Acho que roubei de Mike Joyner, que é um amigo meu. Todas as coisas boas são copiadas de outra pessoa, mas realmente funciona como se você pudesse até ser fumante. E para dar o exemplo mais extremo, há um hábito que, se você o pratica, seus riscos para tudo explodem. Mas se você fuma e é ativo, e eu entendo, não há muitos fumantes ativos, mas se você for, está em um risco ainda menor do que alguém que fuma e não faz nada. Portanto, o exercício, e não há intervenção dietética que possa fazer isso. Então, eu acho que a resposta é o exercício. Se nós realmente tivermos que escolher apenas um. Para alguém de meia idade agora, e digamos que não venha se exercitando, ou pelo menos não regularmente, vamos dar a eles um plano porque existem tantos tipos diferentes de exercícios e intensidades. Se eles querem apenas manter e talvez ganhar um pouco de músculo, o que precisam fazer? Sim, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, mudança de comportamento, especialmente no estilo de vida, é simplesmente dizer de cara que é difícil, principalmente se você for de meia idade. Então, não sei, 40, 50 anos, chamaremos isso de meia idade. É difícil, e especialmente quando se trata de uma forma de exercício que muita gente, primeiro, sabemos por autorrelato de qualquer forma, a maioria das pessoas, cerca de 70% da população dos Estados Unidos e do Canadá, não faz nenhuma forma de atividade de fortalecimento, e não é levantar pesos, são atividades de fortalecimento. Então, praticar yoga, pilates e muitas outras coisas que são fortalecedoras com certeza, mas não são levantamento de peso e sobrecarga progressiva, que eu chamaria de atividade de fortalecimento. Então você tem que encontrar algo que goste e encontrar algo que te motive em algum nível a continuar fazendo. Há discussões nas redes sociais sobre carga baixa ou alta, mas eu penso, que tal fazer os 70% treinarem? Isso seria enorme. Para a saúde pública, uma mudança gigante. Precisamos encontrar algo que você consiga fazer e manter a longo prazo. E eu acho que isso é de importância fundamental. E pensando em oportunidades, você tem alguma academia por perto ou talvez algum outro lugar? Você costuma fazer sozinho? Você gosta de treinar sozinho ou prefere treinar em grupos? Você tem condições financeiras para pagar um personal trainer? Se não, existe uma associação cristã de moços, uma ACM, por perto, se você não tiver meios financeiros. Pode gastar $50 para comprar um conjunto de faixas elásticas? Porque programas mostram que funcionam. Elas não vão. Você não vai subir ao pódio em Paris. Mas você vai ficar mais forte se conseguir fazer isso e de forma consistente. Então, tente encontrar a motivação intrínseca que aperte um botão que diga a você que isso é porque a maioria das pessoas cita que não tem tempo. Acho que, na verdade, o que realmente querem dizer é: não valorizo essa atividade o suficiente para arrumar tempo para fazê-la, e acho que é uma diferença sutil, talvez, entre não tenho tempo, mas e acho que isso é fácil. É uma desculpa ainda mais fácil, se você quiser chamar assim, para alguém não levantar pesos do que para outra coisa, porque para todo mundo, você diz, vá se exercitar mais. E aí você só sai pela porta da frente. Isso é fácil. E, de novo, caminhar é ótimo, incrível, ótima atividade. Mas se você quer ficar mais forte, e eu realmente acho que conforme você envelhece, a força te limitará. E se não a força, a potência. Sua capacidade de realizar, levantar da cadeira é o ápice. Sem conseguir fazer isso, você precisará de cuidados integrais ou de muito suporte para as suas atividades diárias. Então, ache algo de que goste. Essa é a coisa mais importante. Quando se trata de potência, isso é algo que as pessoas ganharão naturalmente, só com o treino de resistência, ou existem exercícios específicos que devemos fazer? Você provavelmente ganha.
um pouco disso conforme fica mais forte, só porque a potência incorpora força e vigor. Mas a parte do tempo, fazer rápido, requer um pouco de foco em fazer as coisas de forma relativamente rápida. Assim que você introduz velocidade de movimento em uma equação, existe um aspecto de segurança que vem junto com isso. Mas se você falar com pessoas mais velhas, é interessante o quão rápido elas captam a lentidão ou a rapidez da atividade. Elas geralmente pensam nisso em termos de quão rápido andam. E elas sabem, eu apenas não me movo tão rápido. E quando você começa a treiná-las, e mesmo que as treine em caminhada rápida, por exemplo, elas entendem isso bem rápido. Então você pode treiná-las bem rápido para serem capazes de entender que é a velocidade de como fazer as coisas que é talvez um pouco mais importante do que grandes cargas e tentar levantar 100 libras sobre a cabeça. Mas se você puder pegar 10 libras e um cabo de vassoura e puder empurrá-lo sobre a cabeça, poderá fazer isso rápido. Essa é provavelmente uma forma melhor de prática para elas. Você mencionou as faixas elásticas e, obviamente, isso é uma barreira de entrada muito baixa para a maioria. Você pode pedir na Amazon, o custo é relativamente baixo. Mas eu quero tentar ir ainda mais baixo que isso. Para a pessoa que não está fazendo nenhum treino de resistência agora, para colocá-la no hábito, fazê-la se mexer e ganhar força e músculo. Quais são os, digamos, 3 a 5 exercícios mais fáceis que podem fazer em casa usando apenas o peso do corpo? Agachamentos livres, talvez flexões, coisas assim, para que possam progredir com o tempo. Mas apenas para começar aqui. Com certeza. Então são 5. Na verdade, só existem 3 tipos de exercícios. Tem o empurrar, onde você empurra algo para longe de você. Ou você faz deitado de costas, e esse é o supino tradicional. Eu prefiro que os idosos, pelo menos, porque raramente me vejo de costas tentando empurrar algo. Mas esse tipo de coisa. E empurrar acima da cabeça. Então tem o desenvolvimento sentado e o desenvolvimento em pé. Tem o exercício de puxar. Geralmente gosto dos braços acima da cabeça e puxando para baixo. Em outras palavras, a puxada alta ou enquanto você está sentado e puxando algo em sua direção. E você pode facilmente imitar essas coisas, acho que com faixas ou com objetos da casa. Se você tiver uma toalha, até mesmo. E então, como você disse, um agachamento livre. Então é um agachamento com o peso do corpo. Você está subindo e descendo até um nível confortável. Eu não preciso que encoste o bumbum no chão. Não preciso de compressão. Basicamente, cobertura total do posterior da coxa sobre a panturrilha. Eu não preciso disso. Mas é basicamente isso. E se você puder fazer esses e cruzar os braços sobre o peito, levantar e sair de uma cadeira, tente fazer 5 repetições. Na próxima vez, será que consegue fazer 6, 7, 8 e assim por diante, sempre progredindo? Vamos voltar à nossa fisiologia muscular e falar sobre alguém fazendo um agachamento livre e trazer a síntese proteica e a degradação da proteína muscular. O que está acontecendo enquanto fazem isso depois? E então quero entrar na nuance de fornecer os tijolos na hora certa, para construir esse músculo. Sim, nós. Não sabemos, pensando bem antes de responder a essa pergunta. Nós sabemos que, na verdade, é um ex-pós-doutorando meu, um cara chamado Leigh Breen, lá no Reino Unido, cujo grupo fez um trabalho usando elásticos. E eu não saberia te falar sobre peso corporal, mas há alguns exercícios ou estudos que usaram peso corporal e esse tipo de coisa. Trata-se apenas de trabalhar em um alto nível de esforço. Eu uso a habilidade das pessoas de perceberem o esforço como um bom indicador externo de quão duro você está trabalhando. E então todos entendem o esforço, eu acho, em um tipo de nível global que não requer suor ou tudo mais, mas se você estiver fazendo uma flexão ou um agachamento, você faz até o ponto em que pensa, eu provavelmente poderia fazer mais 1 ou 2 aqui, mas se eu fizer, posso falhar, posso ficar exausto, posso cair, posso tornar inseguro, posso machucar alguma coisa ou outra. Então eu vou parar. Mas acabei de me esforçar. E talvez em uma escala de 0 a 10, onde 10 é o alerta vermelho
e isso é o máximo. Eu estou no 9. E isso quase certamente vai ativar a síntese de proteína muscular. Então vai aumentar a taxa com que os tijolos entram na parede ou voltam para a parede. Acho que, lembrando desse conceito de renovação, se a degradação está tirando tijolos velhos, podemos reciclá-los e colocá-los de volta na parede. E, na verdade, fazemos isso de forma relativamente eficiente. Quando jovens, fazemos de forma extraordinariamente eficiente quando mais velhos. Não tanto assim. Mas o ponto é que você está melhorando a reciclagem desses tijolos. E antes de falarmos sobre o fornecimento de proteína exógena e estimular mais tijolo entrando, acho que está bem claro que isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Para entender a fisiologia um pouco mais, e se alguém não estiver fornecendo proteína através da dieta? E estiver se exercitando e não fornecendo os tijolos? Você mencionou os tijolos reciclados. O que o corpo fará nesse caso? Ele vai tirar do músculo. E você vai começar a perder proteína do músculo nesse momento? Ou como o corpo reage quando não recebe a matéria-prima? Para a síntese proteica. Então, o experimento mental é você apenas imaginar que tem alguém e tudo o que ela faz é levantar pesos e ela não come. E é um cenário estranho para se pensar, mas tudo o que faria seria. Então, comparado a alguém que não estava comendo e não levantando pesos, ela perderia músculo muito rápido. A pessoa que estivesse levantando pesos perderia músculo, mas muito mais, devagar. Então, você está mantendo mais do seu músculo quando está levantando pesos do que se não estivesse levantando pesos, e a proteína é descartada da equação. Então, acho que você pode meio que levar isso como certo e dizer, mas o melhor que você poderia fazer seria 100% de reciclagem e absoluta 100% de conservação de todos os tijolos que saíram, todos sendo colocados de volta na parede. E sabemos que isso não acontece. Então, você vai perder um pouco de músculo, mas vai perder muito mais devagar do que alguém que não treina. De novo, voltando ao ponto, se pudesse escolher algo para fazer, o que seria? E seria definitivamente o exercício em vez de tentar ajustar a dieta, o que é um arranjo muito mais sutil da equação, por assim dizer. Uma das coisas que se ouve é que quando você começa a perder músculo, não pode reconstruir ou recuperar isso. Você só pode manter o que ainda tem naquele momento. É verdade isso? Então, eu acho que um dos cenários que meio que defendemos e que acho que é um momento crucial para pessoas mais velhas é esse evento de desuso. E quando as pessoas perguntam do que você está falando, usamos o termo desuso para quando imobilizamos um músculo. Colocamos, não é gesso, mas uma órtese na perna, como se tivessem rompido o LCA. E assim tira o peso da perna. Eles andam de muletas e a perna atrofia e atrofia de forma bem rápida. A diferença é que se você for jovem e tirar a órtese e eu não fizer nenhum tipo de reabilitação, você simplesmente volta a andar, você recupera o músculo. Se você for mais velho e fizéssemos o mesmo experimento, e já fizemos alguns desses experimentos, eles não recuperam o músculo. Você tem que se esforçar muito, muito mesmo. Para recuperar esse músculo, você tem que ir para a academia e puxar ferro. Você simplesmente não recupera. Então, talvez seja esse o cenário que as pessoas imaginam. Sobre essa manutenção, em algum momento o declínio vai acabar vindo. A diferença real está entre enfrentar uma ladeira íngreme ou uma descida bem mais suave. Mas se você tiver esse evento de desuso, é um declínio rápido. Então, esqueça a órtese na perna, ou fraturar a perna ou o braço, mas ir ao hospital, ficar doente e passar 3, 4 dias ou 5 dias na cama. Sendo idoso, você perde muito músculo, mais do que um jovem, e mais em termos de porcentagem do músculo que tinha porque você tem menos. E a diferença é que após esse evento você sai do hospital porque está bem. Mas nenhuma tentativa é feita para reabilitar você desse seu repouso absoluto e trazer você de volta para onde estava antes. Se você for jovem, sem problemas.
você só faz o que faz. Ou talvez vá à academia ou faça umas coisas e o músculo volta e a força também. Pode demorar, mas volta. Para um idoso, geralmente representa uma perda permanente. Já era. É muito difícil recuperar, a menos que se esforce muito, e a prescrição de esforço pesado depois de apenas ficar doente no hospital é, na maioria das vezes, bem mínima. Isso meio que se liga a algo que eu mencionei antes. No seu exemplo de estar no hospital. Alguém sintonizado no que estamos falando hoje. E digamos que esteja na meia-idade e quebra a perna e sabe que vai ficar no hospital por algumas semanas e sem se mexer. O que você faria pessoalmente nesse caso, em termos de dieta, para tentar preservar o melhor possível? Temos uma frase que circula no laboratório. É difícil superar a dieta. Na inatividade. É difícil. Compensar com dieta o fato de não ser ativo é simplesmente difícil. E é um desafio ainda maior tentar. Usar dieta ou nutrição para evitar a perda muscular. Mas há algumas, e acho que são coisas bem detalhadas, que se poderia fazer primeiro. É proteína de alta qualidade, e por qualidade falamos do conteúdo de 9 dos 20 tijolos que são essenciais. Chamamos de aminoácidos essenciais. Um em particular, que é a leucina como aminoácido. Provavelmente uma creatina poderia ajudar como um suplemento. E altas doses de ômega 3, que, de novo, isso foi um ex-pós-doutorando meu e ele veio e me convenceu de que precisávamos dar ômega 3 às pessoas porque entrava no músculo e não era muito a minha. Sinceramente, eu fiquei tipo, ok, claro, vamos testar. E quando fomos testar isso, então, em jovens mulheres, isso completamente, não é verdade. Reduziu pela metade a quantidade de atrofia que essas mulheres jovens tiveram, mas elas tiveram que tomar os ômega 3 antes de entrarem e de colocarmos a órtese na perna delas. Se você não sabe que vai quebrar a perna, então é bom já estar tomando ômega 3, mas se quebrar a perna, eu prescreveria doses altas de ômega 3 e tentaria evitar o máximo de atrofia possível. E eu seria um completo pé no saco para provavelmente as enfermeiras no posto, porque eu seria a pessoa tentando pegar minhas muletas e sair da cama e fazer tudo. E há muitos motivos para isso. Enfermeiras só não querem perder o controle do paciente e não saber onde ele está. É porque elas estão registrando e pensam, cadê? Para onde foi agora? Essa é uma preocupação grande para os idosos devido ao risco iminente de quedas. Para os jovens é menos, mas eu insisto muito. Eu tentaria ser o mais ativo possível, mesmo estando dentro do hospital. Fale mais sobre a questão da creatina, fora desse cenário de caso especial. Pela saúde muscular, pela massa muscular e também pela saúde mental e o bem-estar geral. Bem, eu tenho uma prateleira de suplementos curta, mas inclui creatina. Não sei se faz muito por mim do ponto de vista muscular. Eu meio que espero que faça, mas me sinto bem quando tomo. Mas eu a tomo mais pelo que ela pode oferecer em termos cognitivos. Esta é uma área de pesquisa bem recente, que os efeitos agora, sendo totalmente sincero, acho que são bem pequenos, mas os estudos são pequenos e não sei se temos os resultados certos. Mas seu cérebro armazena creatina tanto quanto seu músculo. E crises de energia no seu cérebro são, na verdade, uma das partes principais de muitas síndromes de demência e comprometimento cognitivo se devem ao declínio na capacidade do seu cérebro de produzir energeticamente o ATP que precisa. Meio como o seu músculo precisa desse mesmo ATP para gerar força. Seu cérebro precisa de ATP para continuar funcionando. Então, fosfocreatina, reserva de alta energia. A creatina é o precursor, seu cérebro armazena. Temos dados de animais que mostram que pessoas que sofrem lesões cerebrais traumáticas ou certas síndromes como um
derrame ou algo assim. Esses animais se saem muito melhor com a creatina. E eu meio que espero que algo disso se aplique, porque o principal motivo de as pessoas ficarem tipo, como assim? Dizem que os efeitos são pequenos. Eu pergunto a eles, o que mais nós temos para de fato baixar o risco de demência? Dizem, exercício. Eu digo, mas você realmente faz? Ou, boa dieta. Já faço isso. E a verdade é que não temos remédios preventivos ou bons tratamentos realmente disponíveis. Você recebe o diagnóstico de demência e tudo o que você ganha é um panfleto para você e outro para o seu cuidador. Volte em 1 ano e vejamos. Fazemos outro teste cognitivo e eu te direi o quão bem você está indo ou não. E aqui está algo sobre o sono. Aqui, algo sobre se forem progressistas o suficiente. Aqui diz sobre atividade e dieta. E espero que fique bem. Há remédios, mas são ruins e só retardam o declínio. Mas, mesmo assim, o exercício é bem impressionante em termos dos efeitos que tem. Exercício não é cura, mas reduz o risco demais e mesmo com demência, freia o declínio, de forma bem substancial. Quando se trata da dosagem de creatina, você é fã de saturação, manutenção com uma certa dose, fazer ciclos de uso? Como você vê tudo isso? Dose baixa, tipo 3 a 5 gramas por dia, todo dia. Apenas um medidor. Geralmente coloco no iogurte de manhã. Eu não tinha mencionado isso. Devia ter mencionado isso. Mas sim, é aí que entra. Eu acho que os protocolos de carga, se você voltasse lá atrás, e eu tenho idade para lembrar quando a creatina não era um suplemento, e o Eric Holtman, e o Roger Harris, e alguns outros, estavam começando a entrar nisso, e eles pensavam, esses são os mesmos caras com quem o Eric Holtman trabalhou, o Jonas Bergstrom, que inventou a agulha que usamos para tirar pedaços de músculo. Então, talvez ele tenha pensado que a carga de glicogênio, que meio que veio desses caras também, fosse a mesma coisa que a carga de creatina. E as doses prescritas naquela época acabavam sendo muito maiores do que o realmente necessário. Muita creatina saía na urina de quem tomava. Eu não acho que isso seja nada preciso. Eu acho que, para a maioria das pessoas agora, é tipo 3 a 5 gramas por dia e você pode aumentar os estoques. Se você responder, porque nem todo mundo responde à creatina. E daí você está bem. Fazer ciclos. Se eu por acaso perder um dia ou dois, ou se eu for viajar de férias e não tiver como levar a minha creatina comigo, eu não me preocupo de forma alguma. Está tudo perfeitamente bem. Eu sei que ela vai estar lá quando eu voltar. Algumas pessoas veem isso de forma diferente e eu entendo, mas eu não acho que seja um grande problema. Então você mencionou o fato de não ser muito fã de suplementos. Ômega 3 foram mencionados. Creatina. Mais algum que esteja na prateleira? Vitamina D. Vitamina D é basicamente isso. Eu moro em latitude norte, longe o suficiente do Equador para que, no inverno, minha exposição ao sol seja bem limitada. Eu acho que os dados de prevalência de overt insuficiência e deficiência de vitamina D é o suficiente para me fazer pensar que eu deveria tomar esse suplemento, especialmente no inverno. Não me preocupo com isso no verão, não pego toneladas de sol, mas o suficiente para achar que estou bem. Uma vez que você passa, você trouxe alguém que é deficiente. Para suficiente ou insuficiente para suficiente, não acho que haja qualquer papel para a vitamina D ir de suficiente para níveis hipervitamínicos de vitamina D. Mas eu acho que você tem que cuidar da insuficiência ou deficiência. E então de uma perspectiva muscular, se não de uma perspectiva óssea, e provavelmente de muitas outras perspectivas também. Vitamina D, sim, esse seria o outro ponto que eu destacaria, com certeza. Alguns minutos atrás, você entrou em alguns detalhes sobre os aminoácidos. E até agora, no geral, estivemos falando sobre proteína como um todo. Mas vamos entrar em algumas nuances aqui com os aminoácidos, qualidade da proteína. Proteína é vista como algo genérico. Você citou a leucina, os aminoácidos essenciais. Como fatoramos tudo isso quando se trata de proteína na dieta? Sim.
o muro de tijolos de novo, porque é uma analogia que realmente funciona bem. E no total são 20 tijolos. Fabricamos 11 tijolos, podemos assá-los e as pessoas acham que eles são todos de igual tamanho e formato. Não é o caso no corpo humano. Então, os 20 aminoácidos, os 20 blocos de construção que temos na proteína, eles têm formatos diferentes, se essa for a maneira certa de dizer. Um é tipo um tijolo de encaixe e o outro é. Ou talvez sejam cores diferentes, não sei. O corpo fabrica 11 desses tijolos sozinho. Já os outros 9 não. Estes precisam obrigatoriamente vir da nossa dieta. A carne, se comermos, é uma fonte riquíssima de proteína, uma fonte riquíssima de aminoácidos essenciais. Ovos, laticínios. Entre as plantas, a soja está com certeza absoluta no topo da lista. Nozes, sementes e também as leguminosas possuem todos esses aminoácidos essenciais. Costumam dizer que as plantas são deficientes. Não, parem com isso de uma vez. Elas certamente não são. Elas têm menos, mas não são deficientes. E quando você come essas coisas e está trazendo esses outros 9 tijolos, eles são essenciais, porque se você estivesse preso em uma ilha deserta e imaginasse que há uma fonte de proteína e ela só contém os 11 tijolos, ou contém 11, e digamos 3 dos 9 que precisamos, eventualmente, você vai morrer. Leva muito tempo, mas nós simplesmente não conseguimos. Se não conseguimos produzi-los e não os estamos ingerindo, então simplesmente não conseguimos sobreviver. A forma como eu explico é que há um tijolo, em particular, que não é apenas um substrato para construir uma parede. É, na verdade, o tijolo que, quando chega, ele ativa o processo que diz: ei, é hora de fazer a parede. Então, eu meio que... É o tijolo que é o jogador-treinador. É um jogador. Faz parte da parede, mas também é quem diz: ok, é hora de construir. É hora de fazer a parede de tijolos aqui. E então chamamos isso. É um sinal. Ele ativa uma via de sinalização. E esse tijolo é a leucina. É um aminoácido de cadeia ramificada que muitos já conhecem. É o único ramificado dos 3. Sei que falam muito dos aminoácidos ramificados. São 3: leucina, isoleucina e valina. Mas a leucina é o tipo exclusivo de tijolo gatilho. Ela inicia todo o processo. Ele faz o processo meio que ligar. E aí a analogia que uso é que não é como apertar um interruptor. Está ligado, está desligado. É tipo um dimmer. Você consome um pouco de leucina e a luz acende um pouco. Consome-se mais leucina que ativa e, em certo ponto, inunda o sistema com ela. Aí você tenta girar, mas as luzes não brilham mais. O NEM processo da parede é luz acesa, está funcionando, e a leucina impulsiona tudo. De quanta leucina precisamos? E precisa ser dentro de um período de tempo específico? E quais alimentos? Contém uma boa quantidade disso? Eu queria poder te dar uma ótima resposta sobre quanto precisamos. Tem. Algumas pessoas tentaram fazer isso, mas não temos realmente uma resposta definitiva. Eu acho que o Don Layman, Lane Norton, fizeram um ótimo trabalho com roedores. Mas em humanos parece ser que entre 2 a 3 gramas de leucina por refeição é o quanto precisamos. E todo mundo pergunta: bem, quanta proteína é isso e tudo mais? E a resposta é: claro, porque é ciência, depende. Nem toda proteína, como sugeriu, é rica em leucina. Assim, algumas proteínas têm o que chamamos de maior qualidade. Então, proteínas de origem animal, genericamente falando, são de maior qualidade do que as de origem vegetal. E por isso, você precisa de menos para obter essa quantidade de leucina. O nível mais alto viria de fontes lácteas, então leite, iogurte, queijo, esse tipo de coisa. E entre todas as proteínas, aquelas de origem láctea, as proteínas do leite, são as que possuem o maior valor biológico, ou uma combinação de proteínas do leite, que é whey e caseína. Mas vamos apenas dizer que provavelmente 10% de toda a proteína no leite é composta por leucina. Como uma estimativa aproximada,
O resto da proteína que existe, como a carne, seria cerca de 7%. E todo o resto, ovos provavelmente uns 5 a 6%. A maioria das leguminosas e a soja tem cerca de 5 a 6%. Então, o que você realmente quer é: se você tivesse, vou facilitar a conta para eu conseguir fazer. São 100 gramas de proteína. E se tivesse 5%, você teria 5 gramas de leucina. Então você não precisa de tanto. Você precisa de provavelmente, digamos, metade disso. Se estivesse apenas comendo essa proteína, mas dentro de uma refeição, que é enriquecida, e talvez você tome um copo de leite, então isso é 10% de composição, leucina. E você tem, talvez, alguns ovos ali, então você tem outra fonte rica de leucina e tudo se soma. E como quebramos essas coisas em seus constituintes, e eles ativam o processo de síntese proteica. Dada a importância da leucina especificamente, ela está disponível como suplemento? E tem algum valor em tomar isso, digamos, no café da manhã para garantir que está atingindo esse limite? Está amplamente disponível como suplemento. O sabor de fato não é muito bom. É amarga. Passamos tempo preparando essas coisas no laboratório porque mexemos com isso. Você põe o dedo e experimenta todos os aminoácidos, o que eu sei que nem todo mundo fez, mas acredite em mim, o mais amargo deles é a leucina. Valor, de novo, a resposta é que depende. Se você for aquela pessoa de 6 a 8 gramas de proteína, provavelmente há valor em tomar leucina como suplemento. Não sou muito fã de tentar compensar o que falta na comida, mas é definitivamente conveniente. Mas se você estiver ingerindo as 30 a 40 gramas de proteína que falamos por refeição, eu não vejo vantagem em adicionar leucina ao que provavelmente já é uma dose suficiente. Então, eu não acho que valha a pena nessa situação. Mas suplementos são definitivamente convenientes. Comida primeiro. Mas não necessariamente. Livre de suplementos talvez seja o caminho. Bem, vamos expandir e falar sobre suplementos de proteína como um todo. Você mencionou antes com seu iogurte, adicionar um suplemento de proteína pelo menos às vezes. Sim, Se alguém quiser comprar um desses produtos, Qual é o melhor para comprar? E o quanto podemos confiar nisso para compensar a falta de proteína na dieta? Digamos que estamos comendo apenas, e de novo, hipotético, mas apenas como um experimento mental, alguém comendo, tipo um cereal muito baixo em proteína, mas adicionam um scoop de proteína ao leite e reforçam bem. sim. Uma certa porcentagem disso, onde quero chegar, precisa obrigatoriamente vir da comida integral ou podemos simplesmente suplementar até que atinjamos o nosso limite? Então tem muita coisa para destrinchar aí. Mas, primeiro eu não gosto de citar nomes, mas vou te dar, minha diretriz geral para suplementos, particularmente suplementos. A base de proteína. Então, primeiro, eu sempre digo, encontre uma marca que esteja amplamente disponível. Ou seja, não vá na internet pesquisar e achar a mais barata. E leva 3 semanas para chegar e você se pergunta, de onde está vindo? As chances são de que não esteja vindo da América do Norte. E o risco, então, de contaminação. E quando digo contaminação, não estou falando só que pode ter uma substância proibida ali, o que importa se você for subir no pódio em Paris, mas talvez não para meros mortais. Mas ela não contém o que diz que contém. Ela tem todo tipo de coisa ali que você simplesmente não quer. O controle de qualidade na fábrica é nem de longe tão bom. Então, geralmente eu tento dizer compre nacional, se essa for a forma correta de dizer as coisas. Desse ponto de vista, eu busco algo que contenha, geralmente é um selo NSF, que é um selo de garantia de qualidade. Eu gosto de coisas que vêm da GNC. Eu acho que é uma rede bem conceituada. Eles têm bons produtos lá. Eles te dizem quais são feitos nos Estados Unidos ou feitos no Canadá. E esses são os que eu compraria. Mas dinheiro não quer dizer que seja melhor. Pode ser que tenha a melhor propaganda e a melhor reputação ou coisa assim, mas dá para... odeio dizer isso, mas
A Costco faz um trabalho muito bom. A proteína que eles vendem é de fato muito boa e com um custo-benefício excelente. A creatina, aliás, também é excelente. Depois disso, a questão de colocá-la em uma refeição com pouca proteína. Acho que é uma boa estratégia. Se não quiser apenas escolher mais comida. Em outras palavras, prego uma abordagem de comida primeiro. O principal motivo é que na comida existem muitos outros nutrientes necessários. E eu gosto de dizer, se você de novo estivesse preso numa ilha deserta e tudo o que tivesse fosse proteína em pó, depois de um tempo você estaria morto também. Você teria todos os aminoácidos, mas não teria o cálcio, a vitamina D e todas as vitaminas necessárias que se obtém de outras coisas na dieta. Frutas e vegetais e grãos e cereais e todo tipo de outras coisas. É por isso que a comida é importante. Eu acho que não tem nada em termos de suplemento. É bem difícil meio que compensar tudo e a comida meio que faz isso se você comer uma dieta variada. Ela te leva à quantidade de proteína necessária de forma bem conveniente, pois as proteínas em pó são fontes concentradas e isoladas, por isso não contém carboidratos ou gorduras, dão apenas proteína. Se calorias são problema e não quer energia demais, então, qual o problema do suplemento proteico? Eu não vejo problema nenhum nisso. Acho que faz parte. Antes de continuarmos, declaração oficial. Proteína não causa falência nos seus rins. Simplesmente não causa. Se quiser mais, se tiver notas do programa, posso adicionar as referências para você. Fizemos várias meta-análises. Não causa falência renal. Simplesmente não. Faz seus ossos ficarem fracos. Tem muita coisa por aí, mas, como todo mundo, essa é a primeira resistência que eu recebo. A proteína não faz os rins falharem? E eu digo, não faz isso. Sim, e para não me estender demais neste momento, eu te forneço todas as referências. Pode falar mais sobre a dos ossos? Fale sobre esse sério. mito. De onde veio e por que isso? Parece persistir? Sim, com certeza. Isso aí é considerado como se fosse um verdadeiro clássico antigo, quando você come um pouco de proteína. A proteína, sem entrar em muitos detalhes, acidifica o sangue. E essa carga ácida que se forma no sangue acaba por retirar cálcio dos ossos na tentativa de equilibrar a acidez. Você acaba perdendo cálcio pela urina e os ossos enfraquecem. É a chamada hipótese da cinza ácida. O ácido permanece circulando no sangue. A cinza, nesse contexto, é a cinza óssea, ou seja, o cálcio que é eliminado. Isso é completamente falso. Na verdade, quando você ajusta o cálcio em termos de ingestão e vitamina D para os seus ossos, a proteína ajuda os ossos. Porque, como eu disse, se é que já não disse, uma certa proporção do seu osso é, na verdade, proteína. Não é apenas um giz de lousa. Senão, os ossos quebrariam o tempo todo. Então, acho importante perceber que você não vai deixar seus ossos quebradiços ou fracos por ter uma dieta rica em proteína. Mas, de novo, ainda é importante ajustar o cálcio e a vitamina D, porque são os dois principais nutrientes de suporte aos ossos, com certeza. Uma das outras coisas que se ouve é que a proteína pode impactar a longevidade. E se você quer viver uma vida longa, deve diminuir a ingestão de proteína, o que é contrário a tudo o que estamos falando hoje. Então fale sobre isso. Existe alguma verdade nisso em algum estudo ou de onde vem isso? Então, acho que a parte importante a notar é que é muito parecido com os testes de restrição de calorias feitos em tudo, desde camundongos até primatas, ou seja, macacos. Tudo mostra que assim que se chega aos primatas, os efeitos são um pouco ambíguos. Então, para ser claro, não há nenhum teste em humanos que possamos dizer que isso causa aquilo em humanos. É basicamente observacional. E dá para argumentar que mais proteína faz as pessoas viverem muito ou viverem menos, com licença, ou terem mais, problemas de saúde, se for o jeito certo de dizer. E quando você cava fundo nesses dados, a resposta para essa pergunta é bem nebulosa. E não tem nada que me faça pensar
que uma dieta hiperproteica na faixa que estamos falando, e eu não estou falando só de dietas tipo carnívora, que são bem diferentes. E nada indica que uma dieta nessas condições possa, de fato, encurtar a vida. Certos estudos observacionais nutricionais, fontes maiores de certas proteínas. Carne vermelha encabeça, mas nada mesmo que mostre que, no meio ou no fim da vida, ou mesmo no início, o consumo de proteína encurte a vida. Na verdade, saiu um estudo há pouco tempo mostrando que, se houver algumas formas de proteína vegetal em particular, então não é a proteína em si, talvez seja de onde ela vem. Ela pode até ajudar a viver por mais tempo. No entanto, a longevidade, ou seja, o simples ato de viver por muitos anos, é um conceito bem distinto de se viver com saúde e bem-estar. Nós focamos muito na expectativa de uma vida saudável, simplesmente viver bem. E eu já disse para várias pessoas, não tenho interesse em viver até os 120 anos e me sentindo como alguém de 120. Talvez eu diga que talvez eu tenha outra opinião quando chegar lá, se eu chegar, mas falo em ter mobilidade total, conseguir me mexer, estar esperançosamente o mais livre de doenças possível, pouca medicação, basicamente, estar no comando do ponto de vista cognitivo e fazendo o máximo que eu puder. Então, isso é vida saudável. E aí, a nuance fica ainda mais difícil de dizer, bem, comer mais ou menos, sem chegar a extremos, vai afetar a sua vida saudável. Então, eu não acho que haja nada, pelo menos na minha mente, de um ponto de vista humano que me faça pensar que a proteína tenha algo de condenável que vá te fazer viver uma vida mais curta, ou que vá te fazer passar por um declínio na saúde, particularmente, e aqui está minha ressalva, meu adendo, que é, se você for fisicamente ativo. Você já ouviu falar de algum efeito negativo agudo ou crônico de alguém com hiperdose de proteína? Digamos que comam muita carne, suplementem com whey e estejam aumentando muito a proteína. Só para completar, você já viu algo dar errado quando isso acontece? Eu conheço várias pessoas com quem falei, com quem não necessariamente pesquisei, mas elas dizem algo sobre proteína, tipo, estou me preparando para, e geralmente é uma competição relacionada ao físico, fisiculturismo ou competição de corpo ou algo assim, onde as pessoas estão apenas fazendo coisas diabólicas, e então elas estão em dietas de caloria muito baixa. Elas sabem que a proteína pode ajudá-las, talvez a manter um pouco de músculo, estão malhando ao mesmo tempo. E é difícil para mim dissociar o fato de estarem comendo quase nada do fato de estarem ingerindo. O máximo que vi foi em torno de 6 gramas de proteína por quilo. E isso foi com uma, bem, eu diria pequena, competidora de figure, se preparando para competir, e quase tudo que ela comia era proteína. E mal conseguia formular uma frase. Mas não sei se era por causa da proteína ou porque ela comia, acho que eram 700 calorias por dia e estava com um nível ridiculamente baixo de gordura corporal. Eu não acho que algo terrível aconteça, mas pode acontecer. Nesses cenários, provavelmente está mais relacionado à restrição calórica e desidratação, e uma obsessão excessiva com proteína. Já falei com algumas pessoas que são carnívoras e elas parecem bem, elas parecem prosperar. Pessoalmente, eu não conseguiria fazer isso. Não pretendo tentar, mas algumas pessoas gostam muito. Certamente, o que nos define, se ainda estivermos por aqui, é a nossa adaptabilidade como espécie. Então, tenho a sensação de que às vezes podemos nos colocar em situações bem complicadas e ficar bem e sobreviver. Prosperar é uma questão diferente. Agora, muita gente vai dizer, eu me sinto bem. E eu fico tipo, talvez você esteja. But also, talvez o estressor certo ainda não tenha surgido para testar o sistema. Mas, na verdade, nunca vi nada muito bizarro ou fora do comum.
E para ser honesto, não convivo com quem chega a esses extremos. Alguém que queira potencializar os treinos usando proteína em pó? Existe algum valor em levar numa garrafa para a academia, agitar e beber imediatamente antes do treino, durante a sessão de exercícios ou logo depois? Qualquer coisa mesmo para quem busca uma pequena vantagem? Não, não. De jeito nenhum. Não. É difícil para mim dizer porque, claro que eu tive a experiência e eu conto esta. A pessoa deve permanecer anônima, mas num semestre dei uma aula básica de nutrição e metabolismo e eu tinha um medalhista de ouro na minha turma. E essa pessoa tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. E então, toda vez que eu dizia algo e essa pessoa levantava a mão, eu a chamava e ela contava um caso sobre sua preparação para as Olimpíadas. E não, eu perdi a atenção de todos. Então, o caso contado é proporcional ao sucesso da pessoa que o conta. E vamos deixar assim, pois se um atleta que conquista a medalha de ouro afirma, bem, eu utilizei o suplemento X, levei-o comigo para a academia e o consumi logo após o treino. Nesse caso, não importa o que eu disser. Então, digamos apenas que, talvez se você estiver subindo no pódio em Paris ou onde quer que esteja, detalhes minúsculos começam a importar. Para meros mortais, o panorama geral importa mais. Mas, sim, algo que me faz rir é bebericar shake de proteína no treino. Olha, de modo geral e sem querer generalizar demais, mas veja bem, você tem um conjunto de cromossomos X e Y. E isso já é um bom começo, não é? Isso é uma coisa bem de homem. As mulheres, elas bebem água. O que você acha sobre o uso de proteína dietética ou suplementar a dieta como estratégia para a perda de peso? Saciante. Efeito térmico da proteína. Alguma outra nuance por aí que as pessoas talvez queiram aproveitar? Tudo o que temos sobre perda de peso induzida puramente por dieta, ou seja, restrição calórica. Então esqueça o Ozempic ou seja lá o que for, drogas de GLP-1. Proteína tem uma pequena vantagem. Acho que é saciedade. Acho que provavelmente é o efeito térmico. Acho que é. Provavelmente porque você segura um pouco mais de músculo. Pode haver uma proteína, o que é chamado de alavancagem de proteína. E a ideia aí é que, quando você não consome proteína suficiente, há um tipo, eu chamarei de proteinostato, que indica que, e é um sinal neural que diz, vá buscar mais comida porque você não está recebendo proteína suficiente, e então você come mais energia para tentar compensar a proteína mais baixa. Isso funciona bem em animais e insetos e muitas coisas em pessoas. Provavelmente funciona até certo ponto, ao que parece. E então, os efeitos de ir além disso, geralmente cerca de 15 a 17% de energia. Você não alavanca para baixo a ingestão de energia, mas por todos os motivos que você citou, acho que é, como substrato, acho que é o macro que, se as pessoas dizem, bem, eu vou restringir energia no que devo focar e acho que é uma maior ingestão relativa de proteína e consumir, no geral, menos energia. E se você está mesmo convencido de que a insulina causa retenção de gordura e é a razão pela qual somos todos obesos, então restrinja carboidratos simples ao mesmo tempo e substitua por um pouco de proteína. Acho que seria uma estratégia muito boa. Vamos aprofundar um pouco mais na saúde metabólica. Você mencionou resistência à insulina ligada ao estado anabólico e agora, por último, os carboidratos. Haha, Um dos benefícios de ganhar músculo são os benefícios para a nossa saúde metabólica. Fale sobre esse caminho específico e por que alguém gostaria de ganhar músculo para esse benefício específico. Sim, eu acho que todo mundo está familiarizado com a ideia da nossa taxa metabólica de repouso. Então, mesmo que você esteja apenas deitado na cama e não fazendo nada, estamos sempre queimando energia para manter nosso coração batendo e todas as bombas em nosso corpo que consomem energia para manter os íons, sódio e potássio sob controle.
e ainda estamos digerindo e tudo mais, então sua taxa metabólica de repouso para a maioria das pessoas é o maior gasto de energia individual que você terá em um dia, a menos que você seja uma pessoa muito ativa fisicamente. Então, se você queima muitas calorias através da atividade física, talvez sua taxa metabólica de repouso não seja uma grande consideração, mas a maioria de nós tem uma taxa metabólica de repouso. Ela é proporcional a, primeiro, o nosso peso, nossa altura e nosso sexo. Então, homens maiores e mais altos tendem a queimar mais calorias. Se você reduzir a taxa metabólica de repouso a quais tecidos contribuem mais para ela, resume-se a dois. Um é o músculo, e ele ganha em virtude da sua massa. Você tem muito dele. Ele não é excessivamente ativo metabolicamente e a menos que você seja fisicamente ativo. Então, se você tem mais músculos, provavelmente é mais ativo fisicamente. Você tende a queimar mais energia e sua taxa metabólica de repouso aumenta um pouquinho, como o termostato, subindo um pouco. O outro é o seu fígado. O fígado não é um órgão de grande porte, mas ainda assim seu metabolismo é muito intenso. And, muitas vezes as pessoas dizem, precisamos fazer algo no nosso fígado. Eu digo, não, você não quer mexer no fígado. Ninguém está falando sobre perda de fígado relacionada à idade, a menos que você esteja consumindo talvez álcool demais ou algo assim, mas muita gente pode fazer algo então sobre a perda de massa muscular relacionada à idade. E isso é treinar resistência e manter esse tecido metabolicamente ativo, que é um dreno para a glicose no sangue. Então, reduz seu risco de diabetes tipo 2, é um dreno para a oxidação de lipídios. E eu tenho um colega na Alemanha, Henning Wackerhag é o nome dele, e ele também é da opinião que estamos subestimando um pouco quando começamos a levantar pesos e realmente aceleramos a renovação muscular e talvez criamos algum dano muscular com o trabalho do tipo excêntrico. Aquele músculo meio que muda seu metabolismo para ser muito centrado em carboidratos e começar a queimar excesso de carboidrato. E então, não é só um sumidouro. Em outras palavras, ele armazena glicose. É tipo um sumidouro metabólico e começa a queimar e transformar a glicose em muitas outras coisas também. Então é tipo um tecido que é parte da fornalha e quanto mais você tem, o nível da fornalha é aumentado um pouquinho. Então, para o seu ponto, eu aponto isso para muita gente também, é que você tem que ser ativo também. Então, você tem sua pessoa musculosa, você não pode simplesmente ficar deitado. É assim que você vai queimar mais energia. Mas se você for ativo, é o que liga a sua fornalha. Bom, vamos pegar essa parte de ficar parado e expandir e falar sobre isso. E nós falamos sobre estar acamado, mas em algum lugar no meio, alguém que está só de férias não está se esforçando. Quão rápido começamos a perder músculo, ou até de um dia para o outro se alguém não comer após o jantar, não receber esse estímulo através da dieta ou do exercício. Então, em quanto tempo esse declínio começa? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, depende, como a maioria das coisas na ciência, de quantos anos você tem. E se você for mais jovem, provavelmente não é um problema. Você passa 2 semanas sentado e não fazendo nada e não teria nenhum efeito apreciável em seu músculo. Nós fizemos um experimento alguns anos atrás. Pegamos indivíduos idosos com sobrepeso, alguns deles até mesmo obesos, mas que eram metabolicamente saudáveis. Por 2 semanas, com um pedômetro, eles não podiam dar mais do que 1.500 passos por dia. Eu acho que a maioria das pessoas, agora, você usa algo, você tem um anel ou algo no pulso, ou você tem um celular que te diz quantos passos você pode dar ou deve dar, etc, etc. E 1.500 não é muito. Então você tem que planejar seu dia. Você tem que passar muito tempo sentado e isso vai me custar 200 passos. Mas foi desenhado para imitar um pouco o que acontecia com pacientes hospitalizados que, em média, dão apenas cerca de 700 passos. Mas pensamos, bem, essas pessoas não estão doentes. Elas são. Só vamos pedir que fiquem sentadas em casa por 2 semanas. Elas perderam músculo em 2 semanas. Ficaram um pouco mais fracas, mas tornaram-se resistentes à insulina.
Então, isso pode ter sido a perda muscular, mas provavelmente devido ao fato de não estarem usando seus músculos também. E eu não queria dizer que eles tinham, em média, cerca de meados dos 60 anos. Então, se você é mais velho, pode perder rapidamente se remover completamente o estímulo da atividade. E assim, no cenário de cama, você perde muito rápido. Vários estudos tentam evitar essa perda drástica em pacientes internados. Mas note um detalhe importante. Ninguém ali está realmente doente. Nós só pedimos que eles se movimentem bem menos. O cenário noturno, bom, isso acontece toda noite. A menos que você esteja levantando e comendo no meio da noite, o que eu não aconselho. Mas, sim, você, muito sutilmente, vai perder uma pequena quantidade de músculo, mas nada numa escala que vá te dizer o que é. Então, toda vez que você come, você reverte isso. Então, acho que é provavelmente evidente que, se você não comer proteína por um longo período de tempo, não terá essa estimulação. Mas, de forma semelhante, se você não se mover, então perdeu as duas entradas que realmente impulsionam o sistema. Conforme a idade avança, o sistema fica cada vez menos capaz. O teto baixa, mas o interruptor de sensibilidade também fica um pouco reduzido, e o único jeito de aumentar isso de novo, a proteína ajuda, mas é sendo fisicamente ativo, com certeza. Bom, onde esse intervalo noturno pode se tornar? Talvez até o dobro do tempo se alguém não comer após o jantar, e depois jejuar de manhã. Você poderia Sim. basicamente dobrar a duração de alguém, apenas comendo, relativamente perto da hora de dormir e depois de novo de manhã. Então sim, pode haver uma grande diferença aí. Na verdade. É interessante você citar isso. Um amigo me contatou recentemente e ele nunca foi um cara muito forte. Mas ele disse que a esposa dele, ela disse, eu preciso perder peso. Você se juntaria a mim nesse tipo de alimentação com restrição de tempo, um regime de jejum intermitente? E ele disse, claro, sim, tudo bem. Qualquer coisa, eu te apoio. Estamos bem. E ele é um corredor, o que é algo que eu acho, de fato, realmente incrível. Mas ele disse, eu não achei nada difícil. Eu perdi um pouco de peso, mas ele vai agora. E ele disse que ocasionalmente estava na academia. Ele disse agora, eu estou mais fraco. Eu sinto isso. Ele diz, eu fui desse peso para esse peso. E eu disse, não, isso é bom, mas não é ótimo. Como você bem mencionou, não é algo que exija um esforço considerável. E a prática de correr, por exemplo, não se mostrou de grande ajuda, pois seu efeito principal era apenas a queima de calorias. E ele nunca foi grande para começar, mas agora ele é uma versão muito menor, e até ele reconheceria uma versão mais fraca de si mesmo. Mas isso não descreve todo mundo, mas, para o seu ponto, não alguém que realmente precisasse restringir o tempo da sua comida, mas fez para apoiar a esposa e, como resultado, perdeu um pouco de músculo. E eu ouvi você falar sobre ingerir um bolos de proteína antes de dormir Sim, para com realmente certeza, minimizar claro que esse sim. tempo e ir para o outro lado. Para quem você recomendaria isso? É uma nuance bem sutil. Para quem é atleta, é uma estratégia excelente. Já para os mais velhos, não vejo absolutamente nenhum problema em fazer isso. Eu odeio dizer isso, mas o copo de leite morno antes de dormir não é uma ideia ruim, afinal, mas muita gente, me dá indigestão, tenho que levantar à noite para fazer xixi ou isso perturba o meu sono, e por isso não é para todo mundo. E eu valorizo a qualidade do sono acima de muita coisa hoje em dia. Então, experimente e veja como funciona. Mas sim, meu amigo e colega de novo, Luc Van Loon, diria que não é uma má estratégia nem uma coisa ruim de se tentar. Eles fazem isso. Houve testes em internados e talvez seja a solução. Uma dose alta de proteína antes de dormir. Definitivamente não parece uma má ideia para certas pessoas. Quais são algumas das áreas, ao longo dos anos, em que você mudou de ideia? Sim, na verdade há várias, sim. Provavelmente eu diria que há duas que são as mais importantes. Uma é de 20 anos atrás. Qualidade da proteína. Proteínas animais superam as das plantas. Se você comer apenas vegetais, precisará de mais proteína para não perder seus ganhos musculares. Mas vamos voltando para o dia de hoje. Dados que geramos, outros laboratórios geraram, sugeririam o contrário.
E as proteínas de origem vegetal são, na minha opinião, talvez elas sejam um pouco diferentes. Então, se você quer igualar as duas, talvez coma 10% a mais de proteína se estiver comendo à base de plantas. Ou for vegano ou algo assim. E isso realmente acaba por irritar as pessoas. E eu entendo perfeitamente, porque as pessoas só querem uma resposta definitiva. Eu postei algo no Instagram outro dia e um comentário que alguém fez foi: no fim das contas, tudo isso não se resume apenas a um depende e o que isso realmente ajuda? E sim, tem sido assim, é verdade. Mas a ciência raramente é uma verdade absoluta. Então as respostas mudam com base na mudança do conhecimento, e é isso que eu acho que chateia as pessoas. Não era o que aprenderam ontem, é novo. Então, é assim que a ciência funciona. E a ciência hoje em dia diz, baseada em plantas ou proteínas. Vegetais primeiro, você tem muito mais escolha, agora do que jamais teve. E eu entendo. São alimentos processados que são feitos com plantas e combinados, mas isso levou a uma espécie de revolução evolutiva e a escolha das pessoas. E esses tipos de alimentos são provavelmente uma boa fonte de proteína. Tudo o que fizemos, você só precisa comer o suficiente, acho que 1,6 gramas por quilo, 0,7 gramas por libra. Você meio que cobre muitas frentes e não importa se vem de plantas ou animais. E isso é algo importante. A outra coisa é, me pergunte 20 anos atrás, o quão importante a proteína era para ganhar massa muscular. E eu via que ela é a rainha, é enorme e tudo mais. Os estudos avançam, nós fizemos. Muitos outros grupos contribuíram para a área e você faz uma síntese das evidências que existem. Então, uma meta-análise e para as pessoas que talvez não saibam o que é ou talvez nunca tenham ouvido falar, a meta-análise é basicamente olhar para pesquisar sistematicamente todos os estudos. Quando digo todos, dentro de critérios limitados, que foram feitos e ter uma resposta consensual, baseada basicamente em olhar matematicamente para todos esses estudos, e esse método foi inventado e surgiu na minha universidade, na McMaster. Então, somos responsáveis por dar isso ao mundo, mas também é a base para tomar decisões sobre terapias que salvam vidas e cânceres, e depois drogas cardiovasculares e muitas áreas realmente importantes. Então vamos apenas dizer que a proteína afetando o ganho de massa muscular não estou ganhando nenhum prêmio Nobel com isso. E eu não tenho nenhum interesse pessoal nem nada. Mas eu teria dito 20 anos atrás, a proteína é o rei, é super importante. Você tem que ingerir, tem que comer mais. E quanto mais você come, melhor é. Melhor é melhor do que melhor. E agora é tipo, não. É uma fatia fina por cima. Você assa o bolo, você constrói músculo indo à academia e puxando ferro regularmente para otimizar, coma mais proteína. Diria o dobro da IDR, ou seja, 1,6. Não é pouca proteína. É mais que o recomendado, com certeza. Mas o que ela adiciona é uma camada de glacê no bolo e isso realmente deixa as pessoas irritadas. Porque por muito tempo acho que, sem querer, contribuímos para a narrativa e eu admito isso francamente. E até em nossos artigos, volte e leia-os. E eu fico tipo, sim, era o que pensávamos na época. E agora eu só acho que é um ajuste muito mais sutil que você pode fazer na sua rotina. O que talvez volte à minha resposta de, se você quer mais músculo, o que você realmente deveria estar fazendo? Bem, você precisa estar levantando pesos, mas a parte da nutrição é importante. As partes dentro da parte menos importantes, e depois as partes dentro das partes, e a nuance pode ser reduzida e bem reducionista, mas, na maioria das vezes, são coisas em linhas bem gerais. Acho que há um pouco de envelhecimento nisso também, e vou chamar isso de sabedoria de vida ou algo do tipo, sabe? É que lembra daquelas coisas com as quais eu costumava me preocupar tanto? Talvez seja só eu. Então talvez seja a minha persona que está mudando também. Então eu tenho que reconhecer isso. Mas eu ainda
leio e ainda fazemos muita ciência por aqui. Então, acho que também é ciência. Voltando à questão da proteína vegetal. Sim. Só buscando um pouco mais de nuance ali, dado que falamos sobre a leucina e a importância Sim, disso sim. para a SPM. Aminoácidos essenciais. Citou antes que a soja é ótima proteína vegetal. Sim, sim. Como olhamos para a nuance dos aminoácidos SPM quando se trata de alguém em uma dieta apenas de plantas ou dieta vegana? Certo. E então, quando se trata de suplementar essa dieta com uma proteína vegetal, qual você recomendaria? Sim. Há muitos motivos para ser vegano ou comer à base de plantas por saúde ou outros motivos. E seja por saúde cardiovascular ou um comentário sobre pegada de carbono, emissões de gases de efeito estufa, no qual eu definitivamente não quero entrar porque não é minha área, ou a escolha que as pessoas fazem, ética, religiosa, seja qual for o motivo, seja o que for que te faça escolher. Comer dessa forma. Então, vou começar dizendo que, do ponto de vista da proteína, você tem que comer mais. Mas eu penso, quanto mais? Eu costumava achar que era 30 a 40%. Agora está mais perto de uns 10 a 15% a mais se você for. A base de plantas pode chegar a 20% se você for vegano. Mas se você for um vegano criterioso, em outras palavras, souber complementar as proteínas, coisas como proteína vegetal texturizada são uma boa fonte de proteína, e assim por diante. Você entende essas coisas, mas sendo criterioso, educado e que você planeja suas refeições. Você pode ser vegano e comer uma fatia de pão branco e beber uma Coca Diet, mas isso não te torna um bom vegano. E da mesma forma que você pode ser um onívoro ruim. Não. Você pode comer um Oreo e ser vegano, ou você entende meu ponto. Não querendo estressar demais com isso, mas acho que o que aconteceu no mundo é que as pessoas se tornaram muito polarizadas em suas opiniões e agora se tornou uma batalha de filosofia em vez de ciência. Mas a realidade é que, se você está comendo essas coisas, à base de plantas, só precisa comer um pouco mais de proteína. Se você adicionar proteína vegetal em pó, então os argumentos tornam-se amplamente irrelevantes. Elas são de qualidade um pouco menor, mas acabamos de terminar um estudo em homens mais velhos e comparamos o whey com proteína de ervilha. E quando levamos esses sujeitos, esses senhores, a 1,6 gramas, não importava se estavam consumindo whey ou ervilha. Tivemos uma terceira condição em que as pessoas recebiam colágeno. E aí importou porque o colágeno é uma proteína de qualidade muito baixa. Costumávamos pulverizá-lo em campos agrícolas como fertilizante. Agora, há uma boa máquina de marketing por trás dele e melhora a pele, as unhas e supostamente o tecido conjuntivo, etc. Mas, sim, e whey e ervilha. Sem diferença. Ambos melhores que o colágeno. Mas você tem que comer um pouco mais de proteína, com certeza. A ervilha seria sua escolha número 1 no mundo vegetal para uma proteína Sinceramente, em pó? não sei se essa seria a minha escolha número 1 Para no um pessoal. pó, para quem busca suplementos. Eu ainda acho que é a soja. E eu sei que muita gente diz, são as isoflavonas. Estes são hormônios feminilizantes. Isso é pura bobagem. Muitas pessoas, por causa da lecitina de soja que está lá, dizem que é transgênica. E se essa é sua crença, então tudo bem, não coma soja. Mas é a proteína vegetal de maior qualidade que existe, com certeza. E focando especificamente na leucina, ela é alta na soja ou Sim, na ervilha? é bem alta na soja, já é um pouco menos na ervilha, mas com proteína suficiente no corpo, tanto faz. Curiosamente, eu não sei porquê, e as pessoas me perguntam por quê, eu não sei, mas a proteína de milho é rica em leucina, e eu não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa, e vou apenas mencionar isso porque acho muito legal e quando menciono aos meus alunos eles não acham tão legal, mas eu disse a eles, historicamente não é incrível que nessas regiões com, eu as chamarei de insegurança alimentar ou para regiões de natureza religiosa, eles simplesmente não tinham muitos animais e gado por perto. Eles descobriram que o feijão ou uma leguminosa e um grão combinados eram bons.
como feijão vermelho e arroz no Caribe, feijão preto e milho na América do Sul, lentilha e arroz na Índia, soja e arroz em grande parte do Sudeste Asiático. E eles simplesmente ficam alheios, e eu acho que essa reação que eles têm é algo bastante fascinante de se observar. Eles não estão tão convencidos, mas acho que isso é, novamente, um testemunho da adaptabilidade humana de que não precisamos de carne para sobreviver. Eu como carne. Eu admito abertamente que sou um onívoro convicto, mas eu provavelmente como menos do que antes. E acho que meus 3 filhos, embora tenham muita consciência sobre a proteína, comerão menos do que eu. E você não pode alimentar 9 bilhões de pessoas. Pelo menos com os métodos que temos para a agricultura. Última pergunta para você. Homem versus mulher. Tudo Alguma bem. diferença quando se trata de ingestão de proteína? Treinamento de resistência? Minha opinião sobre isso é, provavelmente existem algumas diferenças, mas são relativamente pequenas. Salvo no que diz respeito às questões hormonais reprodutivas, que o trabalho que fizemos e as meta-análises que nós e muitas outras pessoas fizemos parecem ser relativamente triviais. Há uma mudança em torno da menopausa nas mulheres. Isso acontece com os ossos e também acontece com os músculos. Então, uma mensagem forte é para as mulheres realmente pensarem em manter e ganhar força ao chegar na menopausa, porque é um ponto de transição do ponto de vista músculo-esquelético. No mais, é crucial que sempre nos lembremos de que, afinal, somos todos a mesma espécie. Acho que as diferenças são relativamente sutis, e isso não é para menosprezar quaisquer diferenças nos mecanismos de doenças patológicas em que fizemos um trabalho péssimo pesquisando mulheres, com certeza, mas o ponto principal é a partir da proteína muscular e treinamento de resistência. Não vemos muita diferença entre eles. E, para constar novamente, eu sei que homens têm testosterona, mulheres não. Então, blá, 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 blá. Mas uma vez que você está na fase pós-puberal, se você puser homens e mulheres adultos para levantar pesos, homens têm mais músculos que mulheres, mas falando proporcionalmente, ganham a mesma quantidade. Eles aumentam proporcionalmente ao quanto de músculo ganham. Então, você não precisa de testosterona para ganhar músculo. É a ação local de levantar o peso que impulsiona o processo. E também, muitas mulheres dirão, eu não quero ficar musculosa e enorme. E eu fico tipo, eu nunca vi isso acontecer, para ser honesto. Mas vai ser mais importante, até para as mulheres do que para os homens, serem fortes ao entrarem nos seus anos mais tardios, com certeza. Mais uma pergunta para você. Frequência do treinamento de resistência. Se alguém quiser otimizar para a MPS, é melhor apenas se guiar pela dor muscular. Ter um dia de folga entre o treinamento de resistência. Como determinamos a frequência? A dor muscular, eu não acho que seja um bom guia. Para nada. Eu sou do time que prefere não sentir dor. Sem dor, sim. Principalmente agora, na minha idade. Afinal, eu quero estar apto para treinar amanhã ou depois. Existe um ponto ideal, provavelmente entre 2 a 3 vezes por semana. Realmente. Espreme muito o pano. Você praticamente obtém muitos dos benefícios aí. Sempre uma vez por semana ou algo assim. Sempre muito, muito, muito melhor do que nada. Mas assim que dominar uma vez por semana, eu diria 2. E é tipo quanto? Você quer torcer o pano, mas entre 2 a 3 vezes por semana e você já cobriu tudo. Certo. Ótimo final. Stu, obrigado por compartilhar sua sabedoria. O prazer é meu. Ótimo. Linkaremos suas redes nas notas. Obrigado. O prazer foi meu. Já terminou por aqui? Então veja este outro episódio que está simplesmente incrível. Não perca por nada. Até a próxima vez que nos virmos. Seu objetivo na vida é ter o máximo de massa magra com o mínimo de gordura. Basicamente, ser um fisiculturista. Se eu estalar os dedos e você for terá pouca gordura corporal e muito músculo.